A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Estamos aqui mais esse domingo para aprender a palavra de Deus. Que bom que você está aqui com a gente para assistir mais essa aula emocionante. Quantos aqui gostam de histórias de herói? Eu amo uma história de heróis. E a história de hoje que eu vou contar fala de José. José, um herói de escravo a governador. Nós vamos entender daqui a pouquinho o que aconteceu na vida de José, que de escravo ele passou a ser governador. Mas antes, está faltando uma coisa importante. Vamos falar com o Papai do Céu? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse domingo, onde juntos vamos aprender a Tua Palavra. Abre os nossos corações para aprendermos mais e mais de Ti. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, a história que eu vou contar para vocês hoje é uma história muito interessante. É a história de José. José era o menino mais novo, era o filho mais novo de Jacó. E ele tinha 10 irmãos. Mas por ele ser mais novo, ele era muito mimado pelo seu pai e pela sua mãe. Tudo que José queria, o seu pai e a sua mãe fazia, porque ele era o pequeno da casa. Só que isso causou inveja nos seus irmãos. Seus irmãos já nem gostavam mais dele. Por quê? Porque achavam que ele era mimado, que ele tinha preferência em tudo, que ele tinha privilégios, que tudo era para José. E isso foi aumentando a raiva deles contra José. E um dia, José teve um sonho. E esses irmãos deles ficaram com muita raiva. Então, eles armaram um plano para matar José. Eles levaram José e jogaram ele dentro de um poço. E José ficou lá, naquele poço, todo triste. Enquanto isso, os seus irmãos ficavam pensando, falando, o que a gente vai fazer com eles, com José? Então passou uma caravana e eles decidiram vender José como escravo. Sabe o que é escravo? Os escravos, eles fazem trabalho obrigado, muitas vezes eles apanham e eles não recebem dinheiro por isso. Eles são obrigados a fazer um monte de coisa e não tem pagamento. E foi isso que os irmãos de José fizeram com ele. Venderam ele como escravo para trabalhar. E um dia, sabe o que aconteceu, crianças? José virou escravo lá no Egito. Uma terra que ele nem conhecia. E ele ficou triste, com certeza, porque ele tinha tudo na casa do pai dele. Ele amava a família dele. E por causa de inveja, agora ele era escravo. Com certeza, ele ficou também desanimado, triste. Mas, quando ele se lembrava que ele tinha um Deus, com certeza, ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa para ajudar ele ali naquele lugar. E nós também, crianças, às vezes estamos passando por alguma coisa difícil, mas também temos que nos lembrar que Deus está pronto a nos ajudar. Então, José, ele virou escravo lá no Egito, de Potifar, lá, e ele mesmo sendo escravo, ele procurava fazer o seu melhor. Tudo que ele fazia bem feito, e ele sempre se lembrava de Deus. Então, sabe o que aconteceu? Potifar fez dele o chefe dos escravos. Olha que legal. Então as coisas começaram a melhorar para José. Mas quando as coisas começaram a melhorar para José, aconteceu um outro probleminha. A mulher de Potifar, a esposa de Potifar, ficou interessada em José e queria agarrar José. Mas José era um servo de Deus e ele não aceitou. E aí, sabe o que aconteceu? Ela contou uma mentira para Potifar e disse que José queria agarrar ela.
Aí sabe o que Potifar fez? Colocou ele de novo preso, como escravo. E aí José novamente estava lá embaixo, todo triste, ferido e sofrendo uma injustiça, porque aquilo que ela estava falando era o quê? Mentira. Mas, mesmo assim, José continuava confiando no Senhor. E um dia, lá na prisão, os prisioneiros tiveram um sonho. E sabe quem interpretou esse sonho? José. E aí um dia, Faraó, o rei do Egito, também teve sonho. Vocês acreditam nisso? Aí ele chamou todas as pessoas sábias daquela época para decifrar o sonho, mas ninguém sabia interpretar. Então, alguém chegou para Faraó e falou com ele: olha, quando nós estávamos lá na prisão, tinha um escravo que ele interpretou o nosso sonho e se realizou. E agora o faraó mandou chamar José. Contou o sonho para José. E não é que José interpretou? Mas sabe por que José interpretou aquele sonho? Porque José era um menino de Deus. José tinha o Espírito Santo de Deus. E sabe qual era o sonho? O sonho que o faraó teve previa 7 anos de muita fome no Egito. Mas antes teria 7 anos de muita fartura. Aí Faraó olhou para José e viu nele a presença de Deus. Viu que ele era um menino de Deus. Chamou José. José era o que mesmo? Escravo. Olha como Deus faz. Ele chamou José e falou: José, a partir de hoje você vai ser o governador do Egito. Deus é maravilhoso. Botou ele lá em cima, o segundo homem mais importante do Egito. E agora era José. E José, cheio de Deus, conseguiu organizar durante aqueles 7 anos de fartura, armazenar muito alimento, guardar. Imagine todo o trigo, todo o arroz, toda a soja que tinha. José guardava um pouco. E por 7 anos eles foram guardando. E sabe o que aconteceu? Os outros 7 anos que vieram depois foram de fome terrível. Não só no Egito, mas também em outros lugares. E agora José tinha guardado comida que deu para alimentar todo o Egito e ainda os seus vizinhos, países vizinhos, lugares vizinhos desciam e vinham para o Egito se alimentar, porque lá tinha fartura. Mas sabe por que lá tinha fartura? Porque José era um homem de Deus, um homem que fazia a vontade de Deus, que obedecia a Deus, que fugia das coisas erradas, e que não desanimou. E agora? Sabe quem desceu para se alimentar, para comprar comida lá no Egito? Os irmãos de José. Aqueles que queriam vender ele, que venderam ele como escravo, agora estavam passando fome e tiveram que descer no Egito para também comprar comida. Será que eles reconheceram José? Eles não reconheceram José, porque José agora era um homem importante no Egito. José agora era o que dava a ordem lá, sobre as comidas, quem ia comprar, né? Olha só que coisa maravilhosa. Um menino que virou escravo, agora virou governador. E o melhor, ele não estava com raiva dos seus irmãos. Ele ficou muito feliz quando viu os seus irmãos. E é isso que Deus quer de nós, crianças. Ele quer que a gente tenha sempre coragem, força, não desanime. Já pensou se José ficasse todo triste, desanimado e não quisesse mais saber de Deus? Ele teria morrido lá no Egito. Mas José deu a volta por cima porque ele confiou no Senhor, a ponto de Faraó ver Deus na vida dele. Você acha que Faraó ia botar qualquer pessoa lá no Egito para governar? Não.
E assim acontece conosco, quando nós confiamos no Senhor, quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ele sempre muda a nossa história. Ele sempre tem algo importante para nós. Ele sempre dá um jeito de nos abençoar, igual Ele fez com José. Então, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena obedecer ao Senhor, vale a pena orar, vale a pena fazer a vontade de Deus, porque Deus sempre quer nos abençoar. E outra coisa que eu achei importante nessa lição, José não ficou com raiva dos seus irmãos. Mesmo que os seus irmãos jogaram ele no poço, enganaram o seu pai, falando que ele tinha morrido, venderam ele como escravo, mesmo assim José não ficou com raiva dos seus irmãos. E isso é uma lição para mim e para você. Não devemos ter raiva das pessoas. O Senhor manda que nós amemos uns aos outros. Então devemos amar, perdoar. José perdoou seus 10 irmãos que jogaram ele para ser escravo, venderam ele para ser escravo depois de tirar ele do poço. E José, quando estava em dificuldade, o que ele fazia? Ele brigava, reclamava? Não, ele orava, ele clamava a Deus, ele dobrava os seus joelhos, ele falava com Deus. E assim somos nós, quando estivermos em dificuldades. Não só quando estiver em dificuldade, né? Temos que orar todo dia, falar com Deus, agradecer a Deus, pedir para Ele nos abençoar, abençoar a nossa casa, a nossa família, nossos amigos, não ficar com raiva dos coleguinhas. E é isso que Deus quer para nós. Deus tem muitas coisas para fazer na nossa vida. E você, criança, também tem um coração igual ao de José? Um coração que perdoa, um coração cheio de Deus, cheio de alegria. Mesmo nos momentos de dificuldade, José não perdeu a fé, não perdeu a esperança. E olha que lindo o nosso textuário de hoje. Deixa eu ler aqui para vocês. Olha só. Está escrito no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso, não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você. Olha que maravilha a promessa de Deus para nós. Que nós possamos ser fortes e corajosos e não ter medo, porque Deus está conosco. Amém? Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, abençoar cada um, em nome de Jesus. Beijo, fiquem com Deus.